Pessoal, então nós estamos vendo um módulo de estabelecimento de pastagens. Na aula passada nós tratamos da correção do solo com a calagem, a gessagem e a fosfatagem, né? Agora chegou a hora de plantar, chegou a primavera, chegou a hora do plantio, se for por mudas, ou da semeadura, se for por sementes. E nesse momento também é imprescindível pensarmos na adubação mesmo. Agora, vamos pensar na nutrição da planta, né? Na adubação de estabelecimento. É o tema, então, da aula aí de hoje. Então, se o solo foi corrigido certinho, né? A ideia é que agora essa adubação de estabelecimento funcione, né, como um motor propulsor aí dessas plantas forrageiras para elas se estabelecerem, cobrirem o solo o mais rápido possível, né? Que consigam brigar, né, com as plantas indesejáveis que estão na área lá também, né? Consigam então ganhar essa competição e ter um estabelecimento rápido que feche o solo rapidamente, né? Evitando o uso de herbicidas, por exemplo, para o controle de plantas indesejáveis e também para antecipar o uso da pastagem, né, e começar a produzir carne e leite o mais rápido possível, que é isso que vai pagar, né, todos esses corretivos e fertilizantes. Então vamos lá, vamos ver qual seria o passo a passo para a gente definir a estratégia, o manejo da adubação de estabelecimento. Bem, vamos passar então aí por esse roteiro, vamos falar novamente um pouco sobre a análise da fertilidade do solo e os 4 certos, né? Fonte, dose local e época para aplicação de fósforo, potássio, nitrogênio, micronutrientes, por fim, considerações finais. Bom, nós já vimos que não podemos colocar o carro na frente dos bois, né? Então, seguindo o esqueminha do professor Luz, nós fazemos as práticas corretivas para dar condição das plantas desenvolverem raiz, né, em volume e em profundidade, com a calagem, gessagem e fosfatagem principalmente. E aí depois, então, vamos pensar na adubação com nitrogênio, fósforo, potássio e micronutrientes. Nós podemos dividir essa adubação em adubação de implantação, ou estabelecimento, ou formação, né, se usa esses 3 termos, e depois vem ainda as adubações de manutenção, né? Aí, tanto uma como a outra, nós vamos pensar aí nos micronutrientes. Então, lembrando, né, o que a gente está querendo é construir a fertilidade do solo em profundidade, para que se desenvolvam raízes, e essas raízes absorvam, né, nutrientes. Então, principalmente aí no estabelecimento, nós vamos pensar, né, em colocar esses nutrientes aí para essa planta ter esse start inicial de sucesso, né? Bem, vamos continuar utilizando o método de recomendação de adubos pelos manuais regionais, né? Então, nós vimos que para cada região do país se utiliza um manual de correção e adubação do solo. No caso, aí temos o Quinta Aproximação lá de Minas Gerais, o Boletim 100 do Estado de São Paulo, o Boletim do Cerrado, lá no Acre tem essa circular técnica, no Rio Grande do Sul e Santa Catarina dele, e nós utilizamos aqui, no Paraná, o Manual de Adubação e Calagem para o Estado do Paraná. A aula vai estar embasada, né, nesse manual, trazendo as interpretações e recomendações para o Estado do Paraná. Então, lembrando, né, a gente tem lá na análise de solo qual o nível do nutriente que está no solo, né? E dependendo se esse nutriente não está alto, vai ter o seu rendimento relativo reduzido, né? E aí nós temos como objetivo aí com a recomendação dessa adubação do estabelecimento trazer esses nutrientes que podem estar em concentrações médias ou baixas no solo, né? No caso, aí, se estiver baixo, estaria limitando o rendimento relativo a, na média, 55%. Nós queremos trazer esses nutrientes para uma concentração alta, que significa que eu posso obter rendimentos relativos de 90% a 100%, né? Para aquela cultura, sempre vendo qual é o nutriente, né, limitante para colocar as tábuas desse barril, né, da lei do mínimo lá, e conseguir a produtividade, né,
próxima do máximo aí. Então, o que a gente começa sempre fazendo é isso, né? Tendo a análise de solo lá em mãos. Agora, no caso do estabelecimento, nessa análise de solo, nós vamos observar a camada de 0 a 20 centímetros de profundidade, né? Então, esse é o padrão para se analisar, interpretar, né? Nos boletins, nos manuais estaduais aí, é a camada de 0 a 20. Então, nós vamos seguir, na aula de hoje, aquele mesmo exercício que nós começamos, né? Para a semeadura de capim-mombás, né? Nós elevamos, ou pelo menos nós pretendemos, né? Com a calagem lá, elevar a saturação por baixo para 60%, né? Já fizemos a parte de calagem, gessagem e fosfatagem, e hoje estamos aqui, então, no número 4, né? Para estabelecer toda a adubação aí nesse momento, do estabelecimento da pastagem. Então, vamos relembrar algumas coisas aqui dessa análise de solo. Vai ser importante nós termos aqui o teor de argila da camada de 0 a 20, nesse caso aqui, 230 gramas por quilo de argila, ou 23%, né? E a gente vai ver, já vai ser importante essa informação para interpretarmos o fósforo, porque o extrator aqui é MERIC 1, né, no estado do Paraná, então precisa do teor de argila. Então, nós temos aqui de fósforo 5,2 miligramas por decímetro cúbico. Então, veja, esse é o mesmo valor, né, daquela análise que nós tiramos lá para fazer a correção do solo, certo? Então, aqui nós temos dois cenários. Vamos imaginar que nós fizemos a correção com a fosfatagem, ok? Aí, então, quer dizer, é provável que esse valor tenha subido com a fosfatagem. Então, posso pensar em analisar novamente o solo, né, para verificar como que reagiu o fósforo, né, no solo depois da fosfatagem, ver se tem uma mudança nesse valor, né? Mesma coisa, eu posso pensar para o enxofre, né? O enxofre está aqui 1,5 miligrama por decímetro cúbico, mas se eu fiz a gessagem, lembramos lá que tem enxofre no gesso, e possivelmente aí esse valor de enxofre tenha subido, né? Tenha subido. Então, eu posso pensar em uma outra análise para verificar isso, né? Ou posso tentar trabalhar também sem fazer uma outra análise, né? Considerando, né, que esses valores, pelo menos o de enxofre, né, se elevou bastante, porque as quantidades de enxofre que foram aportadas com a gessagem são grandes, né? E aí, trabalhar a questão do fósforo no estabelecimento de uma forma diferente se eu fiz a fosfatagem, tá? Se eu não fiz a fosfatagem, é isso mesmo, né? E se eu não fiz a gessagem também para o enxofre, é isso mesmo, nós vamos ter que elevar esses níveis aí. Vamos interpretar primeiro, nós vamos ver que eles não estão altos, e aí vamos pensar em elevar esses níveis agora no estabelecimento. Tá certo? Então, vamos trabalhar o exercício aí da aula de hoje, né? Sempre pensando assim, se eu fiz a fosfatagem e gessagem, e se eu não fiz a fosfatagem e a gessagem, né? Vocês vão perceber que a gente tem que trabalhar essa adubação de estabelecimento diferentemente. Tá ok? Então, vamos lá. Vamos interpretar, então, o que a gente precisa aqui. Essa primeira tabela já foi, né? Nós já vimos o pH, o cálcio, o magnésio, a relação entre eles, o alumínio e tudo, né? Vamos para a segunda aqui. Agora sim, interpretação de fósforo disponível, extraído por MELIC para o estado do Paraná. Então, eu vou ver aqui, ó, tá na mesma unidade? Tá, né? Miligrama por decímetro cúbico. E aí, eu vou procurar o teor de argila correspondente do nosso solo lá. Menor do que 250, né? O nosso é 230. E quanto era mesmo lá o fósforo que a gente tinha na análise de solo? Quem lembra? 0,5. Então, eu venho aqui, 0,5 é menor do que 6, o teor muito baixo de fósforo, né? Voltando lá, só para vocês relembrarem na tabela, ó, fósforo, miligrama por decímetro cúbico, 5,2, né? Abaixo de 6, muito baixa a interpretação. Ou seja, a dose que vai ser, né, sugerida vai ser uma dose alta, para levar de muito baixo para alto, né, no solo
o fósforo, né? Ok? Vamos ver agora o potássio, né? Que nós vamos trabalhar adubação aqui, principalmente NPK, né? Então, já vimos o fósforo, vamos ver o potássio. Então, eu vou na tabela de interpretação de potássio para o estado do Paraná. Potássio lá em centimol de carga por decímetro cúbico, né? Eu vou verificar. Quem lembra lá quanto que estava o nosso potássio na análise de solo? Vamos voltar. Vou lá em potássio, centimol de carga por decímetro cúbico, nós temos 0,13 centimol de carga por decímetro cúbico na análise de solo. Eu vou na tabela de interpretação para o potássio e vejo 0,13, opa, está aqui, ó, entre 0,13 e 0,21, está médio. Então, potássio lá no solo, médio. Pois nós vamos usar essa classe de interpretação para recomendar a dose, então, de K2O, né? E, por fim, aqui vamos interpretar o enxofre. Então, o enxofre agora, que é com o objetivo de adubação, eu vou na camada de 0 a 20, né? Diferente lá de quando eu fui determinar a gessagem, que eu verifiquei na camada de 20 a 40. Então, vamos aqui na camada de 0 a 20 para o enxofre. E nós temos lá no solo, quem lembra? 1,5, né? Então, está enxofre entre 1 e 2, ó. Enxofre está baixo, porque lá na análise de solo está 1,5, entre 1 e 2. Olha lá. Então, está baixo. Então, eu tenho potássio médio, fósforo muito baixo e enxofre baixo. No cenário do não ter feito fosfatagem e gessagem, né? Para fósforo e enxofre. Para o potássio, realmente vai estar aí médio, independente se eu fiz ou não todas as práticas corretivas. Ok. Então, feita a interpretação dos nutrientes no solo, nós entramos para falar, né, da adubação de cada nutriente aí, fósforo, nitrogênio e potássio, certo? E vamos sempre pensar, então, na recomendação, tendo em vista os 4 certos. Os 4 certos na adubação do estabelecimento têm por objetivo reduzir perdas, entre aspas, né? Porque, como que diz, né? Nada se perde, tudo se transforma. Mas, de qualquer forma, eu posso colocar um nutriente no solo via adubação, agora no estabelecimento ou na manutenção, e por, às vezes, falhas no manejo da aplicação desse fertilizante, eu ter maiores perdas por, primeiro, lixiviação de nutrientes, né? Segundo, volatilização de nutrientes. Terceiro, erosão, perdas por erosão. Quarto, perdas por fixação do elemento ou por imobilização, né? Então, dependendo do nutriente, né, como ele está no solo, ele fica mais sujeito a uma ou mais dessas perdas, né? Então, caso clássico aí, a lixiviação por potássio, a volatilização de ureia, né? A perda por erosão de cálcio ou fósforo, fixação do fósforo e a imobilização do nitrogênio, são casos típicos, né? Que a gente tem que pensar, então, o que dá para fazer na prática lá da adubação para reduzir essas perdas. Desculpa, só voltando aqui, né? O que vocês veem nessa imagem, por exemplo, são pesquisas que medem a perda por volatilização de adubos, né? Volatilização de amônia, volatilização de óxido nitroso, né? Outras pesquisas veem como que se ocorre a perda por lixiviação, lá de potássio, né? Erosão, aqui vocês estão vendo. Então, os elementos menos móveis, como cálcio, fósforo, tem maiores perdas por erosão, né, do que lixiviação, ou porque não são elementos muito móveis, né? E os mais móveis, como o potássio, lá enxofre, né, a gente teria mais perdas por lixiviação. Bem, vamos então lá. Vamos começar pelo fósforo, né?
Então, o fósforo, nós vamos recomendar esse nutriente em termos de P2O5, né? Agora, no solo, o fósforo, normalmente, ele assume a sua forma de ânion PO4-3, né? E nós vimos lá, então, que o fósforo trabalha ali na CTA do solo, né? E que nos solos tropicais, nossos intemperizados, principalmente os bastante argilosos, né? Ricos em oxidróxidos de ferro e alumínio, a principal questão aí seria a fixação do fósforo, principalmente nesses solos, né? Que é o quê? É uma ligação covalente, uma ligação forte, né? Com esses oxidróxidos de ferro e alumínio, que ficam, então, esse fósforo indisponível lá para a solução do solo, para ser absorvido pelas plantas. Então, são solos que têm uma força dreno, né? Muito forte aí pelo fósforo, que compete com a planta, né? Então, veja, além disso, né, além então dessa fixação, o fósforo ele é um nutriente pouco móvel no solo, apesar de ter essa carga negativa, né, mas ele então tem essa forte fixação, ele é pouco móvel no solo, né, e então fica sujeito a perdas de erosão. Bem, o que eu quero dizer com tudo isso aí, né, para a gente pensar, bom, se eu fiz a fosfatagem, eu já saturei esses pontos de fixação de fósforo, né, no solo, e agora, no estabelecimento da pastagem, eu vou favorecer a ida desse fósforo da solução para a planta, né, desde que a planta tenha lá raízes, um dreno, né, para absorver esse fósforo, porque os pontos de fixação já foram saturados lá, né? Então, se lá na correção do solo eu procurei utilizar uma fonte de fósforo natural reativo, né, com uma granulometria fina, e incorporei esse fósforo no solo, né, porque eu queria realmente expor o fósforo à fixação, né? Agora, na adubação de estabelecimento, muda o nosso conceito em relação ao fósforo, ao certo do fósforo. Ou seja, ao invés de utilizar uma fonte menos solúvel, eu vou utilizar uma fonte mais solúvel agora no estabelecimento, né? Para ter certeza que eu vou colocar fósforo na solução do solo disponível para as plantas. Então, vou optar por fontes aciduladas, né? Super simples, super triplo. E vou procurar nessas fontes uma granulometria mais grosseira, ou seja, vou procurar adubos granulados nesse momento, para reduzir a área de contato do fertilizante com o solo, para evitar uma possível fixação, né? Para que realmente esse fertilizante agora vá para a planta. Agora estou pensando em adubação, não mais correção do solo. Tá? Então, nesse momento, os granulados são mais interessantes, e como também é um elemento pouco móvel, né, que fica sujeito a perdas por erosão se eu aplicar na superfície do solo, sempre que eu consigo colocar esse adubo fosfatado, né, mais próximo das raízes, ou seja, incorporado no solo, né, eu favoreço também menores perdas e mais aproveitamento pelas plantas. Então, por exemplo, se eu tenho a possibilidade de colocar esse fertilizante, nós vamos ver, né, com uma semeadora incorporado no solo, num sulco, né, tudo juntinho e granulado, com isso eu reduzo perdas por fixação, né, perdas por erosão, por ser pouco móvel. E se eu fiz a fosfatagem, maravilha, né? Vou ter esse processo todo otimizado. Ok? Vamos lá. Continuando a falar de fósforo, é interessante a gente conhecer o sintoma visual, né, da deficiência de fósforo. Então, aqui está, né, são folhas de lâminas foliares de milho, com os vários sintomas de deficiência, e o de fósforo está aqui, logo abaixo da folha saudável, né? A gente comparando, a gente pode ver que o que é o sintoma de deficiência de fósforo? É um aparecimento de uma coloração arroxeada na borda das lâminas foliares, né? Então, isso que a gente vê, né, como sintoma de deficiência, né? A fonte certa, agora, para essa fase de estabelecimento, como eu já comentei, né, nós poderíamos buscar os fosfatos acidulados, solúveis, né,
superfosfato simples, superfosfato triplo, principalmente no caso de eu já ter feito a fosfatagem anteriormente, né? De eu ter feito a fosfatagem como prática corretiva. No caso de eu não ter feito a fosfatagem como prática corretiva, nesse momento, né, eu vou acabar tendo que fazer, né, quase que essa prática corretiva para obedecer a dose correta lá para o estabelecimento, principalmente porque a nossa interpretação para fósforo foi de muito baixo, né? Então, nós vamos ver um pouquinho mais adiante que a dose de P2O5 vai ser alta para trazer esse elemento para alto. Então, se eu não fiz a fosfatagem, nesse momento eu posso pensar até como fonte certa uma mistura de dois tipos de fontes de fósforo, né? Ou seja, parte do P2O5 fornecer como uma fonte solúvel, parcialmente acidulada, super triplo ou super simples, e parte da dose como um fosfato natural reativo ou um termofosfato, né? Que tem uma liberação mais lenta aí desse P2O5 para o solo, né? Então, faria essa combinação, tá? Vamos conhecer um pouquinho mais, então, dessas fontes, né? Aqui nas solúveis, o superfosfato simples, ele tem 18 a 21% de P2O5, ele tem outros nutrientes para a planta também, ó. Ele traz também cálcio, um pouquinho de magnésio e enxofre. 12% de enxofre no superfosfato simples. Então, veja, se eu não fiz a gessagem lá como prática corretiva, e eu tenho o nutriente enxofre em níveis, nosso acho que foi baixo, né? A nossa interpretação para enxofre, ou médio, não lembro agora, mas de qualquer forma, eu vou precisar colocar um pouco de enxofre agora no estabelecimento, né? Se eu não fiz a gessagem. O superfosfato simples é uma possibilidade de eu já adicionar esse enxofre necessário, né? Juntamente ao P2O5. Só que é uma fonte que tem uma menor concentração de P2O5 em relação ao superfosfato triplo, né? Que tem aí em média 45% de P2O5, tem um pouquinho de cálcio, de magnésio, mas não tem enxofre, tá? Por quê? Porque no processo de fabricação desses fertilizantes, o que acontece no processo de fabricação desses fertilizantes aqui, né? É a rocha fosfórica, né? A fosforita, como se fosse um fosfato natural reativo, que é tratado com ácido forte. Quando se usa o ácido sulfúrico para tratar essa rocha fosfática, dá origem ao superfosfato simples, daí que vem o enxofre dele, do ácido sulfúrico. Inclusive, daí gera o resíduo desse processo que gera o gesso, né? É por isso que o gesso tem o enxofre também. Já quando a rocha fosfática é tratado com ácido fosfórico, dá origem ao superfosfato triplo, e aí ele não tem o enxofre. Tá bom? Então, são fontes, veja, bastante solúveis em água mesmo. Então, são fontes bastante solúveis. E por isso que é interessante, nesse momento que eu quero fornecer fósforo para a planta, ali, a hora que ela emitiu a radícula da semente, se ela encontrar um fósforo ali, ó, vai ser filé, né? Comidinha, energia na boca, nesse momento que precisa de tanta energia para desenvolver todo o sistema radicular, né? No estabelecimento da pastagem. Então, nesse momento, é interessante uma fonte solúvel, né? E as outras fontes aqui, né? O termofosfato. O termofosfato, ele tem 19% de P2O5 total, né? Onde 17 a 18% aí são solúveis em ácido cítrico, né? Então, tem uma solubilidade legal. E o termofosfato, o iorim, tem ainda cálcio e magnésio, tá? Então, uma outra fonte mista aí, né? Inclusive, se esse termofosfato estiver finamente moído como um pó e tiver reatividade, essa fonte de fósforo serve também como um corretivo de acidez. Porque, veja, tem óxidos de cálcio, óxidos de magnésio, e essa fonte reage no solo, né? Neutralizando a acidez do solo, né?
Então, em condições, por exemplo, de áreas não mecanizadas, né? Eu quero fazer uma correção do solo com cálcio, magnésio, até de pH e fósforo, o termofosfato seria uma fonte interessante, né? Para a gente aplicar mesmo em cobertura em áreas não mecanizadas. E aí seria nesse momento, né, do estabelecimento, tá? Agora, o problema, né? É caro, é uma fonte mais cara, né? De fósforo para a gente fazer esse trabalho. E os outros fosfatos aqui, o fosfato reativo de GAF, Arad, Daoui e Biovar, que são os fosfatos naturais reativos, são fontes importadas, né, de fontes de fosfato sedimentar, né, e que tem aí em torno, né, de aqui, ó, 28, 29, 33, 32, 29% de P2O5 total, e com uma solubilidade em ácido cítrico, né, variando aí de 10 a 13, 10 a 11, 9, 14%, além de também serem fontes de cálcio e magnésio, né? Então, se eu não fiz lá a fosfatagem, eu poderia pensar em compor, por exemplo, 70%, 80%, né, do P2O5 que eu preciso como um fosfato natural reativo, ou um termofosfato, e 30%, 20% como um superfosfato simples, ou um superfosfato triplo, né, por exemplo, para fazer adubação nesse momento, né? Bom, o fósforo pode vir também de outras fontes orgânicas, né? Não só de fertilizantes industrializados aí, mas da própria adubação verde, de resíduos orgânicos, como estercos, cama de frango, etc., né? Só um cuidado que nessas fontes orgânicas costuma ter altas concentrações aí, né, de zinco e de cobre que podem se acumular no solo. Vou falar um pouquinho mais disso para frente, né? E aqui a dica, né, que a gente acabou já enfatizando, fazer a combinação de fontes reativas ou termofosfatos e as fontes solúveis. Tem mais fonte ainda que pode carregar fósforo, as fontes mistas, né, como o MAP e o DAP, que eu vou dar ênfase aqui, né, o monoamônio fosfato ou diamônio fosfato, que são fontes tanto de P2O5, né, ó, o MAP tem 44%, o DAP 38% de P2O5, com uma boa solubilidade em CNA, e ainda tem 9 a 11% de nitrogênio o MAP, 16 a 18% de nitrogênio o DAP. Ok, vamos pensar então agora na dose certa, né? E a dose do nutriente aí, P2O5 primeiro. Depois a gente vê a fonte e vamos ver a dose certa da fonte. Então, para saber a dose certa do nutriente P2O5, é tranquilo, nós vamos pegar lá aquela interpretação que nós fizemos da análise de solo, lá para o fósforo, era 5,2, era muito baixo, né? É muito baixo. E eu vou agora lá no capítulo, né, do manual, no capítulo de pânico máximo, que é a espécie, né, do nosso capim mombaça aqui, e vou procurar as tabelas, né, de recomendação. Então, eu trago aqui para vocês, ó, a tabela de adubação fosfatada para estabelecimento de pânico. Beleza, estou na tabela certa? Beleza. Então, vamos lá. Como que está o nutriente P2O fósforo, né, no solo? Nós vimos lá, está muito baixo. Então, qual que é a dose recomendada quando estiver muito baixo? P2O5 em quilogramas por hectare, de 111 a 120 quilogramas por hectare de P2O5. Simples assim, tá, gente? Beleza? Então, eu vou pensar agora naquelas nossas duas situações, né? Se eu fiz a fosfatagem, e eu me recordo, nós colocamos 100 quilos de P2O5 por hectare lá na fosfatagem, como uma fonte de fosfato natural reativo, né? Eu lembro, foi o OCP de Marrocos. Então, agora, como a recomendação aqui deu de 120, né? Eu colocaria 20 quilos de P2O5 como um superfosfato triplo, pensando que eu já fiz também lá a gessagem, então não preciso de enxofre, né? De enxofre.
Então, eu veicularia aqui 20 quilos de P2O5 como superfosfato triplo, que é solúvel, né? E para direcionar esse fosfato agora bem mesmo para as plantas, uma vez que eu já fiz a fosfatagem lá atrás, né? Tá ok? E vamos pensar, então, numa outra situação também, que eu precisaria da dose cheia, que eu não fiz a fosfatagem de 120 quilos, tá bom? Então, vamos lá. Vamos fazer essa continha aqui, utilizar aqui esse slide como lousa, né? Então, na primeira situação lá, que eu já fiz a fosfatagem, então só vou aplicar 20 quilos de P2O5 por hectare, né? Aí eu tenho que saber qual a fonte? Superfosfato triplo, né? Que tem quanto de P2O5 na sua composição? Quem lembra? 45% de P2O5 no superfosfato triplo, né? Então, qual a dose que eu preciso de superfosfato triplo para veicular, né, esses 20 quilos de P2O5 que eu preciso? Eu vou pegar o quanto eu preciso de P2O5, 20 quilos, né, e dividir pela concentração de P2O5 na fonte que eu escolhi, no caso, superfosfato triplo. Então, se eu dividir aqui já como decimal, né, esse percentual, então 45% é igual a 0,45. Eu já vou ter direto aqui a quantidade de superfosfato triplo por hectare que eu preciso para veicular esses 20 quilos de P2O5 que precisa, né? Ó, 20 dividido por 0,45 é uma dose de 44 quilos de superfosfato triplo por hectare. Ficou claro isso daí, moçada? Alguma dúvida? Nenhuma? Beleza. Vamos pensar na segunda situação? Eu quero aplicar 100 quilos, vamos supor 100 quilos de P2O5 como um fosfato natural reativo, né? Vamos escolher um aqui. Então, esse agora é o exemplo para quando eu não fiz a fosfatagem lá atrás, né? Vamos escolher uma fonte, fosfato natural reativo. Vamos, por exemplo, utilizar aqui o fosfato reativo ARAD. Tem 33% de P2O5, né? Então, quanto que iria desse fosfato reativo ARAD aqui? O ARAD, que tem 33% de P2O5. Hein? Qual a dose do ARAD? 303 quilos por hectare, né? Então, no caso de eu não ter feito a fosfatagem lá atrás, eu poderia fazer essa combinação de fontes, aplicar 303 quilos de ARAD mais 44 quilos de superfosfato triplo. Então, ó, veja, turma, a continha, você pegou o jeitão do raciocínio, você pode fazer isso daqui também por regra de 3, né? Assim como a gente já viu lá na fosfatagem, a conta não é o problema, né? E tem que ficar atento para todos os detalhes, né? A escolha da fonte correta, tal. Beleza? Então, vamos lá. Vamos lá, então. Continuando. Eleita a fonte certa, calculada a dose certa, nós vamos para o local certo de aplicação da fonte fosfatada, né? E nós temos algumas opções, dependendo da forma como vai ser semeado ou plantado o capim. Porque eu posso espalhar a semente do capim, por exemplo, a lanço, em cobertura em área total, e não incorporar, ou mesmo passar somente um rolo compactador por cima. E aí, eu posso aplicar o fósforo em superfície também. É o ideal de local? Não, não é, né? A gente já viu que é um elemento pouco móvel, pode ficar sujeito à erosão aí, e também, por ser pouco móvel, as raízes vão ter dificuldade de buscar esse fósforo aí na superfície. Mas pode ser feito assim também, né?
Assim como pode ser distribuído em superfície área total e depois incorporado levemente como uma grade niveladora, né? Caso eu distribua sementes e passe uma grade niveladora para incorporar sementes, já vou incorporar também levemente esse adubo fosfatado. É um pouco melhor do que a primeira situação lá, né? Agora, se eu for fazer a semeadura com máquina, né, com semeadora, e essa semeadora tem o compartimento para aplicação do adubo abaixo e ao lado da semente, essa é a situação ideal, né? Principalmente lá com o meu fosfato solúvel, granulado, reduzindo a área de contato dele com o solo, colocando ele bem ali na boca da radícula que vai sair da semente, né? Então, beleza, aí eu consigo contornar, né, os problemas de perdas, entre aspas, lá do adubo fosfatado. No caso de ser uma outra espécie, não um mombaça aí do exemplo, mas ser um capim-elefante, um cynodon, que eu estabeleço por mudas, eu posso colocar o adubo fosfatado, né, lá o super simples, o super triplo, o arade, o gafisa, etc., no fundo do sulco ou cova de plantio, né? Então, também é interessante que eu já estou incorporando, estou diminuindo a área de contato ali do fertilizante com o solo e vai ficar próximo das raízes quando elas emergirem, né? Esse seria o local certo de aplicação da fonte fosfatada. A época certa de aplicação, aí não tem erro, né? Porque é no momento do plantio. Então, preferencialmente, lá no dia do plantio, né? Você já fazer a aplicação de fósforo. Exceção se você estiver trabalhando com um adubo formulado, NPK, por algum motivo, né? E já está com esse fósforo no adubo formulado NPK. E aí a gente pode pensar em deixar para aplicar esse fósforo aí junto, então, com o nitrogênio e potássio, mais para frente, aí depois do estabelecimento das plantas já, tá? Para que não tenham perdas de nitrogênio e de potássio, que são elementos que ficam sujeitos à lixiviação, à volatilização, caso eu não tenha ali naquele momento a demanda pelas plantas, né, por esses nutrientes. Ótimo! Terminamos aí fósforo. Ficou alguma dúvida, turma? Então, vamos lá falar um pouquinho do manejo de aplicação do nitrogênio. A primeira dúvida que costuma aparecer é assim: poxa, cadê o nitrogênio que, dessa análise de solo aqui? Eu não acho, estou examinando aqui, não achei o nitrogênio para interpretar. Bom, tá tudo certo, viu? Não, o nitrogênio, nós não temos uma análise de rotina nos laboratórios. Tá? Por que isso? Porque a disponibilidade de nitrogênio no solo para as plantas é muito dinâmica, né? A fonte de nitrogênio no solo é a matéria orgânica, né? Nós não teríamos aí nitrogênio na formação do solo, né? Então, o nitrogênio ele vai sendo liberado a partir da mineralização da matéria orgânica, né, pela ação dos micro-organismos, decompositores e tal, né? E então, dependendo das condições ambientais e de atividade microbiana no solo, né, esse nitrogênio é disponibilizado, né, para a solução do solo, ficando disponível para as plantas absorverem, né? Então, assim, um exemplo, o solo secou, acabou a atividade ali de micro-organismos, deu uma paralisada na mineralização da matéria orgânica, não libera nitrogênio para as plantas, né? Então, às vezes, a gente vê até mesmo pastagens adubadas com nitrogênio, quando dá um veranico e seca o solo, as plantas apresentam sintomas de deficiência, né? Porque não tem umidade no solo para absorver esse nitrogênio. Então, o que eu quero dizer com isso? Que existe no solo, então, pulsos de liberação de nitrogênio a partir da matéria orgânica, e por isso fica difícil fazer análise desse nutriente lá no solo. E pode ser que aquela análise que eu obtenho naquele momento, a hora que eu volto para a fazenda, já não é a mesma, né? É muito dinâmica. Além, então, da matéria orgânica como fonte de nitrogênio, nós temos também a fixação biológica de nitrogênio em leguminosas e gramíneas também, né, como fonte desse nitrogênio. E aí, a forma como esse nitrogênio está lá na solução do solo e será absorvido pelas plantas, né, é principalmente na forma de nitrato,
E o nitrato, daí, apesar dessa carga negativa, ele não tem um problema de fixação no solo, mas sim aí de, como há o solo tem carga predominantemente negativas, né? Há uma certa repele, né, esse nitrato ali no solo e ele fica sujeito a descer com a água da chuva, por lixiviação, por se perder, né, esse nitrato. Ou, na forma de amônia, nós teríamos o problema de perdas por volatilização, né, se torna um gás e a gente perde esse nitrogênio para a atmosfera. É mais ou menos isso que está demonstrado aqui na direita do slide, né? A partir do fertilizante nitrogenado ureia, que é mais utilizado, né? Então, aqui está a ureia. Rapidamente, a ureia no solo, se tiver umidade, né? E tiver atividade microbiana liberando urease, que é a enzima que vai quebrar essa ureia, né? Em amônia, né? E aí, a gente pode ter essa amônia, então, sujeita ao que? À volatilização. Então, condições climáticas, né, como alta temperatura, umidade, né, e pH um pouco mais alcalino, favorecem muito as perdas aí de nitrogênio da ureia via volatilização, né? Nós vamos ver agora, a questão do pH não é tanto um problema, nós corrigimos o pH, né, mas para um pH que estaria aí abaixo de 6, né? Então, agora, no estabelecimento, não vejo muito problema isso. Nós vamos ver depois na manutenção, que quando a gente faz a calagem em cobertura e não consegue mais incorporar essa calagem no solo, eu posso ter na superfície, nos primeiros centímetros de solo, um pH mais elevado, na casa de 7, 8, né? E aí nós vamos ver, pode ser problema eu fazer adubação com ureia, né, na sequência de uma calagem superficial, né? Que aí eu vou ter um pH mais elevado, favorece a reação para esse lado, onde é formada amônia, né? E fica sujeito à volatilização. Aí depois aqui embaixo, continuando, né, a partir do íon amônio aqui, o processo de nitrificação continua, né, até a liberação lá do nitrato, né, que fica disponível para absorção pelas plantas, mas também sujeito aí a perdas por lixiviação. Então, o manejo da adubação com nitrogênio, nós vamos levar em consideração essas duas situações, né? As perdas por volatilização e as perdas por lixiviação. Ok. Se as plantas tiverem deficiência de nitrogênio, como que eu percebo isso? Olha, você deve olhar sempre nas folhas mais velhas, né, no baixeiro das plantas, porque o nitrogênio na planta é um elemento móvel e as plantas vão pegar esse nitrogênio das folhas mais velhas para nutrir as folhas mais jovens. Então, é nelas que aparece primeiro esse sintoma de clorose, né, que vem do centro da lâmina foliar para as bordas. Esse seria o sintoma de deficiência de nitrogênio. Quais as fontes de nitrogênio que nós podemos utilizar? São várias, mas nós temos as duas mais populares aqui, né? A ureia e o sulfato de amônio, tá? Mas nós teríamos ainda aí nitrocálcio, amônia anidra, nitrato de amônio, calciocianamida, urã, etc. Outras fontes. Mas, como eu disse, as principais, a ureia, e a ureia é a mais utilizada porque o quilo do nitrogênio dela acaba saindo mais barato, normalmente, do que as demais fontes, e é uma fonte bem concentrada, né? Nós temos 45% de nitrogênio na ureia. E só tem nitrogênio, não tem mais nada, né? Vamos comparar aqui com a fonte sulfato de amônio, né, que tem 20% de nitrogênio. Então, assim, se eu vou precisar de uma carreta de ureia, precisaria já de 2 carretas de sulfato de amônio, né, um pouco mais até para carregar a mesma quantidade de nitrogênio. Então, tem isso também, tem mais um adicional aí de frete quando eu opto por sulfato de amônio em relação à ureia, por exemplo. Mas, no sulfato de amônio, nós temos também enxofre, 24% de enxofre.
Então, seria um fertilizante para eu pensar, caso eu não tenha feito lá a gessagem, né? E nem utilizado o superfosfato simples no estabelecimento. Aí, essa aqui seria uma forma de adicionar enxofre ao solo agora, né? Junto com a adubação nitrogenada a partir do sulfato de amônio. Ok? O sulfato de amônio, em relação à ureia, oferece menos perdas, né, por volatilização. Tá? A ureia é a fonte que a gente mais se preocupa, principalmente com questão de perda por volatilização. Em situação que eu não consigo um manejo adequado para evitar essas perdas, eu posso pensar no sulfato de amônio também por isso, porque o sulfato de amônio, né, ele tem menos perdas por volatilização do que a ureia. E se a situação for muito crítica mesmo de aplicação e eu quero minimizar as perdas, eu posso utilizar daí o nitrato de amônio. Esse, além de oferecer, né, menos chances de perdas de nitrogênio, como ele tem parte também do seu nitrogênio na forma amídica, né, ele também acidifica menos o solo em relação ao sulfato de amônio, né? Lembrem lá, né, lá da calagem a gente falou, né, as fontes de adubo nitrogenado, elas têm esse poder acidificante. E a gente teria, em primeiro lugar, o sulfato de amônio, depois ureia, depois o nitrato de amônio. Ok. E aquelas fontes mistas, né, que também oferecem nitrogênio. O MAP-DAP, que a gente já viu, nós teríamos também o nitrato de potássio, o nitrato de sódio e potássio, né, e o nitrofosfato, que são fontes que também têm nitrogênio. No caso aqui dessas duas, né, tem também potássio e, na última, um golinho só aqui de P2O5. Bom, dentro das fontes de adubo nitrogenado, né, especificamente da ureia, a pesquisa ela busca alguma maneira, então, né, de proteger a ureia contra essas perdas por volatilização. Então, alguns chamam de fontes de ureia protegida ou fontes de ureia de liberação lenta. O que é isso? Que a indústria, né, tenta nos oferecer, né, uma forma de proteger o grânulo fisicamente, o grânulo da ureia, né, com uma capa protetora ali de ceras e tal, para proteger o grânulo da urease, para que essa ureia não se quebre rapidamente no solo e deixe muita amônia disponível para volatilização. Então, há tratamentos físicos do grânulo, né, revestindo cada grânulo com uma substância que vai dificultar a quebra da ureia em amônia, ou mesmo algumas substâncias, né, moléculas que impedem a ação da urease, né, e impedem, então, a quebra da ureia e a liberação de amônia, todo de uma vez, né, e teria, então, uma liberação mais lenta no solo. É claro que a gente tem que avaliar as questões de custo, né? O quanto que a gente evita de perdas, né, nas nossas condições lá de manejo da adubação nitrogenada, para optar ou não por essas fontes de ureia protegida ou de liberação lenta, que são fontes mais caras, né? Porque tem essa tecnologia embarcada aí, digamos. Ok? Vista a fonte, nós vamos para a dose certa de nitrogênio. E aí, na dose certa de nitrogênio, não tem aquela relação com a análise de solo, né, que nós vimos lá para o fósforo e vamos ver depois para o potássio. O que nós temos, quando nós vamos lá no capítulo, né, do capim Mombaça, lá no Manual do Paraná, então eu abro lá no capítulo do Mombaça e eu vejo para estabelecimento, está lá numa frase lá, recomendação, 50 quilos de nitrogênio por hectare no estabelecimento, né? Até no boletim do Cerrado, traz de 40 a 50, é por aí, né, as recomendações de nitrogênio no estabelecimento, né? Então, vamos supor que eu escolha, vamos fazer um exemplo em que eu vou optar realmente pela ureia, pelo mais popular aí. A ureia, eu sei então que ela tem quanto de nitrogênio? 45%. Se eu preciso de 50 quilos de nitrogênio, quanto de ureia eu tenho que aplicar ao solo no estabelecimento? Hã? Quanto?
50 quilos de nitrogênio é o que eu preciso, dividido pela concentração de nitrogênio na fonte que eu escolhi, aí no caso 45%. Então, eu vou precisar de 111 quilogramas de ureia por hectare. Ah, não, escolhi o sulfato de amônio. Então, sulfato de amônio, quanto que ele tem de nitrogênio? Opa, não lembro, professor. Vamos lá ver. Sulfato de amônio, 20% de nitrogênio. E tem ainda 24% de enxofre. Então, vamos ver para aquela situação em que a gente não fez a gessagem, não utilizou super simples. Então, por isso eu optei pelo sulfato de amônio agora como fonte de nitrogênio no estabelecimento. O sulfato de amônio tem 20% de nitrogênio e mais lá 24% de enxofre. Para eu veicular 50 quilos de nitrogênio por meio de sulfato de amônio, quanto que eu vou precisar? 50 de N dividido por 0,2, né? Que é o quanto tem de nitrogênio no sulfato de amônio. Qual que seria, então, a dose de sulfato de amônio? 250 quilos de sulfato de amônio. Né? 250 quilos de sulfato de amônio por hectare. Com esses 250 quilos, quanto de enxofre eu estou fornecendo? É suficiente para a recomendação? Aqui no Boletim do Paraná, ele não traz uma recomendação para adubação de enxofre no estabelecimento. Eu busquei lá no Boletim do Cerrado, e sempre que o enxofre, então, for médio, baixo, como no nosso caso, a recomendação é de aplicação de 30 quilos de enxofre por hectare, né? E lembrando, no caso lá, eu não fiz a gessagem, por isso eu estou trabalhando o enxofre agora. Né? É suficiente? 250 quilos de sulfato de amônio é suficiente para fornecer enxofre, na quantidade aqui que eu preciso? Ora, 250 de sulfato de amônio e tem 24% de enxofre, né? 250 vezes 0,24, 60 quilos. Vai fornecer ainda, então, mais 60 quilos de enxofre. Opa, beleza. Beleza. Eu forneço 50 de nitrogênio e mais do que suficiente de enxofre, então, se eu optar pelo sulfato de amônio, no caso de eu não ter feito a gessagem lá atrás. Se eu fiz a gessagem lá atrás, não tenho interesse em enxofre agora, vou para a fonte mais barata, que é a ureia, com 45% de nitrogênio, a dose seria 111 quilos de ureia por hectare. Ótimo. Qual que é o local certo de aplicar, então, aí a ureia? Né? Seria a lanço, em cobertura em área total. Normalmente se utiliza esse tipo de implemento aqui, né? É igual Bombril, né? Se chama, uma Vicon, se aplica com uma Vicon. Vicon é a marca, né? É igual Bombril lá, já pegou, né? Então, normalmente se faz a aplicação aí do nitrogênio a lanço em cobertura em área total. A época certa de aplicar o nitrogênio é o seguinte: pode ter a recomendação de aplicar lá no dia do plantio, né? Tudo bem, respeito a essa recomendação. No entanto, para evitar perdas desse nitrogênio por volatilização e lixiviação, eu não posso deixar esse nitrogênio lá no solo no momento em que eu não tenho raízes ainda, né? Então, particularmente, eu penso que a melhor hora de aplicar o nitrogênio é quando o relvado cobrir pelo menos aí 75% do solo, né? E aí, quer dizer, eu já tenho uma quantidade de raiz ali que vai conseguir absorver, né, legal, esse nitrogênio, tá? Ou ainda, melhor do que isso, eu vou acompanhando lá a pastagem durante o estabelecimento até o primeiro corte. Se aparecer algum sintoma de deficiência, beleza, eu entro e aplico o nitrogênio. Tanto se aparecer deficiência de nitrogênio ou de potássio, né? Agora, estou tocando, as plantas estão num bom desenvolvimento, estão competindo bem com as invasoras, estão num ritmo de crescimento esperado, eu deixo para aplicar esse nitrogênio depois do primeiro corte, tá? Que eu acho que vai coincidir melhor com o momento em que a planta vai precisar desse nitrogênio para uma rebrota vigorosa depois do primeiro pastejo ou corte. E aí eu deixo, então, esse nitrogênio do estabelecimento para esse momento, depois do primeiro corte ou pastejo, caso
não tenha aparecido nenhum sintoma de deficiência de nitrogênio ou potássio. Tá? Agora, para nitrogênio, né, nós temos ainda não só a época certa, mas a condição climática certa para evitar as perdas por volatilização, tá? E também aí por lixiviação a gente poderia pensar, mas é difícil ter contrato com o Barba lá e saber quanto vai chover, né? Então, a volatilização é o ponto que a gente consegue, né, com uma condição climática mais favorável, minimizar as perdas de nitrogênio, tá? Vamos começar pela pior situação, né? Em vez de pensar na época certa, vamos pensar na condição climática aí totalmente errada de aplicar nitrogênio, que é a última aqui, né? A última é onde eu não quero, tá bom? Seria quando? Quando eu deixo para aplicar o nitrogênio depois da chuva, choveu hoje o dia inteiro, tal. Amanhã, pela manhã, de manhãzinho eu já vou e já aplico esse nitrogênio, e aí abre aquele sol, aquele calor danado. Aí é toda a condição de evaporar, né? Esse adubo, de volatilizar, porque o solo úmido, né? A urease já age, quebra a ureia em amônia, e aí vem sol e calor, volatiliza, vai para a atmosfera. Inclusive, né, dependendo até da dose um pouco de nitrogênio, mas a gente entra no pasto e sente aquele cheiro de urina, né, que está evaporando ali a amônia, né? Essa seria a pior condição, pior condição. Bom, como que eu posso melhorar isso daí? Bom, depois da chuva, deixa para aplicar de tardinha, né? De tardinha, que como fala a turma lá. Deixa para aplicar de tardinha. Ele pelo menos não vai ter um calorão e sol em cima, vai ter a noite toda para esse grânulo da ureia dissolver, né? E aí infiltrar no solo e, né, ocorrer lá o processo de nitrificação até o nitrato, e aí ficar mais protegido da volatilização no outro dia, em que o sol vai instalar, né? Ou melhor ainda, torcer para o sol não instalar no outro dia. Aí melhor ainda, aí beleza. O 2 aqui, entre uma chuva e outra. Pô, filé também entre uma chuva e outra, né? Desde que eu consiga entrar com o trator na área. A pastagem, a área tem uma textura de solo mais argilosa, né? Depois de uma chuva, dependendo de quanto choveu, não vou nem pensar em entrar com o trator lá, ficar patinando, compactando o solo, etc. e tal, né? Eu sei disso, eu sei. Mas pode ser que, dependendo da textura do solo e de quanto choveu nessa primeira chuva, eu já consigo aproveitar uma estiagenzinha, né? Fazer aplicação e no outro dia chove. Aconteceu isso agora aqui na primavera. A gente teve condições dessa, tem até colegas aqui que conseguiram fazer isso. Choveu, aquela primeira chuva, ele já entrou, adubou e depois continuou chuva. Beleza, ótimo, maravilha. Assim também fica bom. Caso der. Agora, a melhor situação, a top das galáxias, é se eu aplicasse essa ureia no solo seco, mas tem que estar com o solo seco, tá? E deixo lá no solo seco. E depois chove por cima aquela chuvinha de 20 milímetros, um tempinho nublado, aí é filé, aí é filé. Mas aí, né, por isso que eu coloquei essa figurinha, nossa, mas quando que isso acontece, né? Igual ganhar na loteria, né? Não, é difícil. Então, operacionalmente, às vezes, a gente não consegue ficar esperando uma condição ideal, né? E aí eu tenho que pensar se compensa economicamente uma outra fonte, né, que não tenha tanto problema quanto a ureia, né? Como sulfato, nitrato de amônio. Bom, então é isso aí sobre a época certa de aplicar o nitrogênio. Ele é melindroso, na verdade, aqui em relação à condição climática de aplicar ele para acertar na veia e ter poucas perdas. E assim, a preocupação é grande porque pode se perder até, ou mais 50% pode se perder, né, por volatilização, numa pior condição aqui, digamos, de aplicação, né? Então, é por isso a preocupação. As perdas são grandes e é um adubo caro, né? Moçada, pensar em potássio. Pensar nas perdas lá de potássio. O potássio é um cátion monovalente, né? Então, ele fica fracamente absorvido na CTC do solo, principalmente em solos de baixa CTC, né? Então, ou seja, que tem o ímã é fraquinho, o ímã fraquinho,
esse potássio fica sujeito à lixiviação. Então, pensou no manejo do potássio, pensou em como eu vou evitar a lixiviação do potássio. Tá? A concentração lá de potássio no solo, né, na sua fertilidade natural, é bastante dependente da origem do solo, das rochas que dão origem ao solo, mas também, e além dos fertilizantes industrializados, nós temos os resíduos vegetais, né, como fonte de potássio aí na pastagem. Isso eu estou pensando se eu fiz lá o adubo verde, né? Quer dizer, esse adubo verde pode fornecer potássio aí também, né? Quer dizer, os resíduos vegetais, em geral, são bons fornecedores de potássio, né, para o solo e para as plantas, porque o potássio na planta, ele é um elemento móvel, ele não faz parte das estruturas da planta, da parede celular, de proteínas e tal. Então, quando a planta morre ali, né, senesce, está em cima do solo, né, como o adubo verde ali que eu condicionei, quando vem as chuvas, esse potássio da planta vai lixiviar da planta também e vai ir para o solo. Né? Então, pode ser também uma fonte de potássio para o solo, os resíduos vegetais. Uma coisa que eu tenho que sempre lembrar também do solo, do potássio, né? Primeira coisa eu lembro, potássio e lixiviação. Segunda coisa eu lembro, o potássio, né? A principal fonte é o cloreto de potássio, que tem um potencial salino alto, portanto, eu não posso misturar com a semente ou muda, senão eu queimo o embriãozinho da semente, eu queimo ali a geminha da muda, tá? Por esse alto potencial salino do potássio. Tá? Na verdade, os adubos que a gente vai utilizar, né, são sais. Até quem já adubou aí pasto, né, na mão, né, quando você vai adubar ali na mão, tá adubando, você vai descobrindo que você está cheio de cortinho na mão, né, porque começa a arder aquele sal. Tá? Então, esse sal é que vai matar ali o embriãozinho da semente ou a geminha ali da muda, tá? Beleza, qual que seria o sintoma de deficiência de potássio? Tá aqui, ó. Esse aqui é o sintoma de deficiência de potássio, ó. Né? Seria esse amarelecimento, essa necrose da borda para dentro das lâminas foliares. Estão vendo aqui? Então, esse seria deficiência de potássio. Então, eu vou acompanhando também. Apareceu deficiência de potássio ou de nitrogênio, né? Lá no estabelecimento, opa, não dá para deixar para depois. Vamos aplicar agora, ok? Fonte certa do K2O, né? Que é o nutriente que a gente precisa dosar lá na adubação. Olha, vamos falar do cloreto de potássio, né? Vamos se restringir a ele aí, porque é o principal, é a principal fonte utilizada no Brasil. Tem outra, né? Tem o sulfato de potássio, que também veicularia aí um pouco de enxofre, né? Ou sulfato de potássio e magnésio, que além de enxofre, teria também um pouco de magnésio, né? Mas o cloreto de potássio aqui, né, 60% de K2O. Essa é a concentração do nutriente na fonte cloreto de potássio. Bem concentrado, né? 60%. Tem outras fontes de potássio? Tem as mistas, né? O nitrato de potássio, que tem potássio além de nitrogênio, e também o nitrato de sódio e potássio. No nosso caso aqui, vamos utilizar como fonte certa o cloreto de potássio, que é o KCl, que tem 60% de K2O. Então, naquele adubo formulado, NPK lá, que né, tem lá na fazenda, o vermelhinho né, é o cloreto de potássio, tá? É a parte do K2O. E vamos, então, calcular qual seria a dose certa de K2O do nutriente para o nosso exemplo. Aí temos que ver, então, lá, quanto tem de potássio no solo, na análise de solo, na camada de 0 a 20, 0,13. 0,13, nós já fizemos essa interpretação lá. Quem lembra? Quem lembra como que estava? É médio. Médio. Então, vou voltar lá para vocês se lembrarem, né? Vou lá na interpretação, né? Volto lá em cima. Opa, interpretação de potássio.
0,13? Opa, 0,13 a 0,21 no solo, centimol de carga por decímetro cúbico é médio, médio. Então, é isso que eu estou fazendo. Agora eu vou lá na tabela do capítulo de pânico, né? Que é o capim Mombaça que a gente está trabalhando, e vou fazer a interpretação. Então, veja, eu estou agora na tabela de potássio no estabelecimento de pânico máximo. E aqui no potássio, né, no K2O, a recomendação em quilos por hectare, está dividida em duas colunas aqui, né? Uma coluna para solos com mais de 400 gramas por quilo de argila, ou 40% de argila, mais de 40%, e essa outra coluninha aqui para solos com menos de 40% de argila. Eu lembro lá, nosso solo na camada de 0 a 20 tem 23% de argila. Então, a gente tem que ver nessa coluna, né? E veja, por que tem essa diferença de solo mais argiloso para solo menos argiloso? Exatamente porque o principal problema de perda aqui do K2O, né, do potássio no solo, que vai estar como K+, é o que? Lixiviação, né? Então, em solos mais menos argilosos, que tem uma CTC menor, né? O ímã é mais fraquinho, eu reduzo as doses para evitar, né, perdas lá por potássio, perdas de potássio, né? Esse tipo de solo não tem uma CTC que consegue agarrar todo esse potássio aqui, né? No caso da direita aqui, na coluna dos solos mais argilosos, vejo que as doses, em geral, as doses são maiores, né? Tá ok? E depois até nós vamos ver lá que para essas doses acima de 100 quilos aqui em solos mais argilosos, nós vamos procurar até parcelar essa dose, para evitar a perda, né, do potássio por lixiviação. Bom, não vamos colocar o carro na frente dos bois. Estou já adiantando aqui. Nós estamos analisando a dose de K2O para o nosso solo, em que o potássio no nosso solo está médio, e nosso solo tem 23% de argila. Então, eu preciso de 36 a 45 quilos por hectare de K2O. 36 ou 45? Agora apareceu a dúvida. Bom, eu me lembro lá que na interpretação, a classe de interpretação para médio ia de 0,13 a 0,21. E o nosso solo está com 0,13, né? Então, está no limite inferior da interpretação, portanto, eu vou buscar o limite superior da dose, né? Seria aqui de 45 quilos de K2O por hectare, a dose da adubação fosfatada. Desculpa, a dose da adubação potássica. Ótimo, então a gente volta, agora, né? Tendo a dose do nutriente, nós voltamos para calcular a dose da fonte, né? A dose da fonte. Porque do nutriente eu já sei, de K2O eu preciso 45 quilos por hectare. Nós vamos utilizar quem? O cloreto de potássio, KCl, que tem quanto de K2O? Tem 60% de K2O. Quanto que eu preciso de K2O mesmo? Opa, 45 quilos. Dividido por 0,6, né, que é 60% de K2O que eu tenho no cloreto de potássio, daí, então, que a dose de cloreto de potássio é de 75 quilos. 75 quilos de quem? De cloreto de potássio, a Cássia Eller, por hectare. Tudo bem, turma? Qual o local certo para a aplicação do K2O? Primeiro, vamos no errado. Vamos no errado, né? Seria em contato com a semente ou muda. Então, nunca em contato com a semente ou muda. Se o estabelecimento lá da pastagem for utilizando semeadora,
que tem aquele compartimento que coloca o adubo abaixo e ao lado da semente, eu posso pensar em aplicar o potássio, o cloreto de potássio aí junto. Então, iria junto lá, faria uma fórmula a NPK com fósforo e potássio, né? E colocaria esse adubo na caixa de adubo lá da semeadora, para colocar esse adubo já abaixo ao lado da semente. No caso do plantio por muda, então posso também pensar em colocar esse cloreto de potássio junto com a fonte de fosfato no fundo do sulco da cova. O detalhe é que eu preciso cobrir daí, né, esses fertilizantes com uma camada de solo para impedir o contato direto com a gema da muda. Agora, se a semeadura ou o plantio for feito a lanço, eu vou aplicar essa fonte de cloreto de potássio junto com a fonte de nitrogênio em cobertura em área total. Tá? Época certa é na semeadura ou no plantio, ou em cobertura junto lá com o nitrogênio, seja naquele período entre o plantio ou a semeadura e o primeiro corte ou pastejo, no caso de aparecer ali um sintoma de deficiência, ou logo após o primeiro pastejo ou corte. Se a dose for acima de 100 kg de K2O por hectare, de K2O, tá? Do nutriente, eu vou parcelar essa dose em 2 vezes. Isso acontece quando? Quando naquele solo mais argiloso, com concentrações muito baixas ou baixas de potássio, né? E a condição climática para aplicar o potássio, a indesejável, né? Se a gente pudesse prever, seriam as chuvas torrenciais, chuvas volumosas, né? Que aí eu tenho a perda do potássio por lixiviação. Então, o que a gente desejaria são as mesmas condições climáticas lá, né, para o nitrogênio. Ok, turma. Vencemos fósforo, nitrogênio, potássio. Agora vamos falar um pouquinho sobre micronutrientes. Os micronutrientes são aqueles exigidos em menores quantidades. Nós temos os principais deles, molibdênio, zinco, cobre, boro, importância, e destacando a importância para as leguminosas. Nós podemos aplicar os micronutrientes via solo, via semente é uma possibilidade também, e a via foliar. Tá? No Boletim do Paraná, não traz recomendação de doses de micronutrientes, então eu busquei lá no Boletim do Cerrado. E no Boletim do Cerrado nos diz que sempre que eu tiver molibdênio, zinco, cobre ou boro em níveis baixos, muito baixos, médios, abaixo do alto, seria recomendado no estabelecimento a gente pensar em adubação com a dose de 0,2 quilos por hectare de molibdênio, 2 quilos por hectare de zinco, 2 quilos por hectare de cobre e mais 1 quilo por hectare de boro. Tá? E aí, como que eu vou veicular esses nutrientes aqui? Aqui está na tabela, que eu retirei do Boletim do Paraná, algumas fontes para esses nutrientes. Por exemplo, para boro, eu posso utilizar o borax. O borax tem essa fórmula química aqui, tem 11% de boro, e tem uma solubilidade aqui desse boro. Então, eu vou buscar as fontes que têm uma certa solubilidade, para esses micronutrientes. Qual que é o problema aí que vocês devem já estar se perguntando, Nossa, mas está certo, professor? É 200 gramas de molibdênio que eu tenho que aplicar por hectare? 2 quilos de zinco? Como que espalha isso? Aí que está o complicado, Vamos pensar aqui, por exemplo, para o boro, Como que eu vou espalhar 1 quilo de boro? Por meio do borax, tá? Quanto que tem de boro no borax? 11%. Então, quanto de borax eu tenho que aplicar para veicular 1 quilo de boro? Vamos lá, turma. Aquela mesma continha, 1 quilo de boro dividido por 11, 0,11, que é 11%, então 0,11% de boro no borax. Então, seriam 9 quilos de borax para distribuir em 1 hectare,
Imagina colocar isso num trator e conseguir uma distribuição uniforme, né, de 9 quilos de borax lá por hectare, né? Então, para trabalhar com essas fontes puras, digamos assim, de micronutrientes, o que fica um pouco difícil, né, é uma distribuição homogênea de qualidade, que as quantidades serão pequenas, né? Existem adubos formulados, né, NPK, que vem com alguns micronutrientes, por exemplo, pode vir com uma parte um pouco de zinco, né, um pouco de molibdênio, então é uma forma interessante também de estar aplicando micronutrientes, que aí já vem, né, de fábrica, digamos assim, com esses micronutrientes, facilitando daí a distribuição, né, que vai junto com outras fontes lá, NPK. No caso que nós estamos no estabelecimento, a gente teria que dar um jeito, né, de misturar essas fontes todas, né, no caso de todos esses micronutrientes estarem em níveis abaixo do alto, misturar essas fontes em algum substrato, né, para conseguir espalhar da melhor maneira possível lá no solo, né. Vamos só fazer mais um exemplo aqui. Vamos imaginar o molibdênio aqui, que a gente precisaria também de aplicar molibdênio. Então, a fonte, vamos pegar o molibdato de sódio, inclusive uma fonte concentrada de molibdênio, então vai ser uma dose bem pequenininha, né? Porque 0,2 quilos que eu preciso do molibdênio. E que tem no molibdato de sódio 39% de molibdênio, então vai ser 0,2 quilos dividido por 0,39, né? Ou 39% que tem de molibdênio no molibdato de sódio. Então, seria meio quilo de molibdato de sódio para distribuir em 1 hectare, para veicular aqui esses 200 gramas de molibdênio. Ok? Outra maneira seria via foliar, né? E aí, claro, esse micronutriente aqui eu ia procurar aplicar ele lá no estabelecimento, né? Distribuir ele lá, vamos supor, junto com até o fosfato, né? E agora que via foliar, claro, eu vou aplicar depois que estiver estabelecida já as plântulas, né? Onde vai ser possível absorver esses micronutrientes via foliar. E aí nós temos diversas marcas, né, de produtos aí que trazem micronutrientes. Por exemplo, eu trouxe esse aqui, né, que tem lá manganês, né, 21,7 gramas por litro, molibdênio, 36,3 gramas por litro, zinco, 23 gramas por litro, né? A dose recomendada normalmente desses adubos foliares com micronutrientes gira em torno de 1, 2, 3 litros por hectare diluídos em, vamos supor, 2 litros por hectare diluídos em 200 litros d'água. Né? Então, a gente tem que daí pulverizar, utilizando, né, os pulverizadores ou mesmo os aviões agrícolas, né, para fazer a distribuição, a adubação foliar aí com esses micronutrientes. Então, só uma curiosidade, né? Quando eu vou aplicar via foliar, então eu falei aí um momento, claro, é quando as plantas estiverem lá, né, com uma área foliar, e existe um momento ideal, né, de fazer essa aplicação via foliar, que está relacionado com a angulação da lâmina foliar desse relvado, né? Nossa, professor, mas por quê? Vamos pensar lá, por onde que a planta absorve esse adubo via foliar? Lá na folha. Por onde entra esse nutriente? Por onde entra essa solução? Entra pelos estômatos, grande parte, né? A maioria, e entra pelos estômatos. E onde estão os estômatos, ou a maior densidade de estômatos na folha? Na parte de cima ou na parte de baixo da folha? Na parte de baixo da folha, onde tem a maior densidade de estômatos. Então, preferencialmente, eu vou aplicar esse fertilizante via foliar quando as folhas do pasto, né, estiverem eretas, assim, né, naquela fase da rebrota, em que as folhas ainda estão eretas, né, para essa solução escorrer pela face de baixo da folha e ser melhor aproveitado, né, ser melhor absorvido. Se eu deixar para aplicar esse
micronutriente via foliar, quando o pasto já está mais alto e aí as folhas se curvam, né? Não é assim? Você entra num pasto lá já que está mais alto, mais maduro, as folhas se curvam. E aí esse fertilizante vai ser prioritariamente depositado na face de cima da lâmina foliar, que tem uma menor densidade de estômatos. Detalhes, né? Bem, pessoal, vamos falar agora um pouquinho de resíduos orgânicos, se essa for a opção, né, se essa for uma possibilidade. É muito interessante utilizar resíduos orgânicos, principalmente no estabelecimento, que eu tenho a oportunidade ainda de incorporar esses resíduos ao solo, né? E esses resíduos nos trazem, além do nutriente, a matéria orgânica, né? Então, tem uma ação na física de solo, na biologia de solo, desde que bem manejados, bem aplicados, né? A primeira questão que a gente deve pensar sobre os resíduos orgânicos é, primeiro, né, o tipo, se é uma cama de frango, se é um esterco seco, né, curtido, ou são estercos líquidos, a espécie animal envolvida, né, são estercos de bovinos, de suínos, no caso aí das aves, das camas de aviários, se são de aviários de corte, se são de aviários de postura, quantas criadas, né, foram feitas em cima dessa cama, qual o material da cama, né, é maravalha, é palha de arroz, é capim seco, né, então, quer dizer, todas essas variáveis são importantes como parâmetro de qualidade desse resíduo orgânico, né? Sua relação carbono-nitrogênio, para ter uma noção da taxa de mineralização no solo, se eu tenho uma relação carbono-nitrogênio muito alta, e com isso eu posso ter um cenário de imobilização de nitrogênio quando ele é adicionado, né? Enfim, conhecer bem os resíduos orgânicos que você vai trabalhar, tá? Então, eu trago aqui como exemplo, né, nessa tabela, um resíduo aqui de cama de frango de corte, né, coletado aqui na região dos Campos Gerais, no estado do Paraná, e que nos traz alguns parâmetros aqui, então vamos avaliar. Primeira coisa a gente pensar é que esses resíduos, eles têm umidade, né? Tem umidade, então eu já penso em transporte de água. Então, toma cuidado, né? Veja só, você pegar um resíduo que tem quase a metade dele é água, isso encarece demasiado o transporte, né? A gente tem que levar em consideração isso na comparação. Às vezes, dependendo da situação da distância, fica muito mais barato, mais viável utilizar as fontes de adubos, né, industrializados aí, minerais que a gente viu, do que essas fontes orgânicas, né? A gente tem que botar tudo na mesa aí em relação a custo. E a umidade é um ponto importante, né? Eu não quero ficar transportando água. E depois ver a concentração de nutrientes, né? É um outro ponto importante. Então, quanto tem dióxido de cálcio, nitrogênio, P2O5, K2O, sódio, amônia, né? Nesse material, né? Então, vamos verificar aqui. Eu tenho o mínimo, máximo e a média. Vamos trabalhar aqui com a média nessa unidade, quilogramas por tonelada, né? Então, tenho 14 quilogramas por tonelada de óxido de cálcio, 17 quilos de nitrogênio para cada tonelada desse material, 13 quilos de P2O5 para cada tonelada, 8,4 quilos de K2O para cada tonelada, mais 3 quilinhos ainda de amônia para cada tonelada, né? Então, só que é o seguinte, por exemplo, o K2O, como eu já disse, ele é bastante móvel, né? É possível que todo esse K2O aqui esteja disponível para mim já no primeiro ano de aplicação aí no estabelecimento, né? Agora, esse P2O5, né? Esse nitrogênio, eu não sei qual vai ser a disponibilidade dele, né? Já no primeiro ano, né? Eu teria que, né, pensar em qual seria a taxa de mineralização desses nutrientes da cama de frango, tá? E isso depende muito da taxa de mineralização, né, feita pelos micro-organismos do solo.
Então, as condições ambientais ali, né, clima, de população de micro-organismo, relação carbono-nitrogênio desse resíduo, né, vai determinar a velocidade com que esse nitrogênio é liberado no solo, né? Com que esse P2O5 é liberado no solo. Então, tem essas questões, né? Não é como uma fonte solúvel que eu tenho a certeza de que vai ser solubilizado ali aquele P2O5, aquele nitrogênio que eu estou colocando. O que eu tenho mais certeza, né, mais confiança aqui é em relação ao K2O, que normalmente está mais disponível, né, para as plantas já desde um primeiro ano de aplicação, certo? E aí vamos fazer um exemplo, então, aqui. Vamos fazer um exemplo que eu fosse utilizar essa cama de frango nesse estabelecimento aí dessa pastagem, tá? Vamos fazer uma continha aqui. Vamos pensar que eu vou aplicar aqueles 120 quilos de P2O5, que foi a dose, né, recomendada, naquele cenário que eu não fiz a fosfatagem, né? Lembra lá, não fiz a fosfatagem, o fósforo no solo, nós vimos, estava muito baixo, e a dose, então, de P2O5 foi de 111 a 120 quilos de P2O5 por hectare. Então, beleza, eu vou pensar em aplicar esse P2O5 na forma dessa cama de frango, que tem essa concentração de P2O5, né, de 13 quilos por tonelada. Qual seria a dose dessa cama de frango nessa situação, gente? Que eu preciso de 120 quilos de P2O5. Qual seria a dose? Vamos lá, vamos pensar. Poderia fazer uma regra de 3, aí eu vou raciocinar. Espera aí, eu preciso de 120 quilos de P2O5. E tem 13 quilos em cada tonelada. Então, para eu saber quantas toneladas eu preciso, eu vou pegar 120 que eu preciso, dividido por 13, né? Então, eu vou precisar de uma dose de 9,2 toneladas de cama de frango, dessa cama de frango, por hectare. Tá certo? 9 toneladas. Pô, mas e o que acontece aí com os outros? Nitrogênio, potássio, vai ser suficiente? Vai extrapolar? Né? Se eu aplicar 9,2 toneladas por hectare, quanto que vai fornecer de potássio, gente? Ora, tem 8,4 quilos por tonelada. Eu vou aplicar 9,2 toneladas, então, vezes 9,2, 77,28 quilos de K2O. Né? E quanto que iria veicular de nitrogênio? São 17 quilos por tonelada. São 9,2 toneladas, 17 vezes 9,2, 156 quilos de nitrogênio por hectare, né? Então, veja, extrapolou, né? Extrapolou a dose de nitrogênio. Claro, eu não sei se esses 156 quilos vão estar disponíveis no primeiro ano. Provavelmente não. Provavelmente 15%, 20%, não sei. Né? Depende da taxa de mineralização que esse solo, o ambiente vai proporcionar, e a próprio resíduo, né? Dependendo da relação, principalmente cálcio-nitrogênio do carbono-nitrogênio do resíduo, né? Agora, potássio, que eu sei que tem uma disponibilidade maior, também tem um excesso, né? Qual foi mesmo a dose de K2O? Foi de 45 quilos, né? Se não me engano. Então, a gente também teria aí, digamos, um pequeno excesso aí de potássio. Né? Mas, no geral, até que está um balanceamento, até que não está muito ruim, não, para utilizar essa cama de frango. Mas vamos supor que eu quisesse não aplicar esse excesso de potássio. Aqui, ó, veja só, se eu quisesse trabalhar com certinho, não, eu quero fornecer
por essa cama de frango aqueles 45 quilos de K2O que foi recomendado, né? Então, eu posso fechar a recomendação pelo K2O. Desculpa aqui. Pelo K2O, né? Por aqueles 45 quilos de K2O que foi recomendado. Então, como? Pô, eu preciso de 45 quilos. Cada tonelada me dá 8,4, né? Cada tonelada 8,4. Então, de novo, aquela continha, 45 que eu preciso, dividido por 8,4. Então, eu limitaria, né, a dose dessa cama de frango a 5,3 toneladas. Certo? 5,3 toneladas por hectare. Beleza, e daí quanto de P2O5, então, eu vou fornecer nessas 5,3 toneladas? 5,3 vezes 13 quilos de P2O5. Aí me dá 69 quilos de P2O5. Né? Quer dizer, eu posso pensar, então, né, para fechar a dose lá de 120, na diferença aqui, 120 menos 69, 51 quilos, eu posso pensar em fornecer com uma fonte de fosfato natural reativo ou de fosfato solúvel lá. Tá? Então, para trabalhar com resíduos vegetais, resíduos orgânicos, sempre eu preciso conhecer a concentração de nutrientes, né? E procurar formular uma fonte organomineral, né? Para balancear esse adubo aí. Como se eu estivesse balanceando uma dieta lá para o animal, estou balanceando esse adubo para o solo. Aqui só traz outra tabela, né, com mais outros valores aqui, né? Você vê que varia bastante, né, a fonte da cama de frango. Olha, essa como é bem mais concentrada, né, em nitrogênio, P2O5 e K2O. Ok, vamos falar um pouquinho agora de inoculação de sementes, né? Porque a inoculação desses micro-organismos, junto com as sementes, estão relacionados com a obtenção de nutrientes, né, para as plantas. E essa inoculação, ela é feita, né, normalmente no momento do estabelecimento, né? Então, para as leguminosas, nós teríamos as bactérias do gênero Rhizobium, Bradyrhizobium, né? Que formam realmente uma simbiose com essas plantas, né? Formam aqueles nódulos e são bactérias fixadoras de nitrogênio, especializadas nisso, né? Então, nós temos que consultar no catálogo das estirpes de micro-organismos, né, de inoculantes, qual seria a especificidade entre o micro-organismo e a espécie de planta, né, a espécie de leguminosa lá. Tá? E aí, esses inoculantes, eles podem estar na sua forma sólida, aí, misturado em turfas, como a gente vê aqui, né, nessa imagem, ou também inoculantes líquidos, né? E nós vamos seguir as recomendações, as instruções do fabricante para o procedimento de inoculação, né? Em gramíneas, nós também temos recentemente, né, a pesquisa desenvolveu e já aprovou, né, nós temos já liberadas, né, pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, né, os inoculantes para milho, para trigo, que compõem esses inoculantes as bactérias promotoras de crescimento vegetal, né? Micro-organismos que produzem hormônios de crescimento vegetal que agem, por exemplo, no sistema radicular, promovendo um maior desenvolvimento desse sistema radicular e, consequentemente, melhor exploração, né, de água e nutrientes no solo, promovendo benefícios para um crescimento, né, da parte aérea. Esses micro-organismos também têm lá um potencial de fixação de nitrogênio, apesar de ser menor, né, em geral, do que aquelas quantidades fixadas para leguminosas, tá? E ainda os fungos micorrízicos arbusculares, que são verdadeiros caçadores de fósforo e que também estabelecem ali relações com as raízes das gramíneas, né? Disponibilizando fósforo para essas plantas. Então, a pesquisa também está aí forte, né, desenvolvendo inoculantes
à base desses fungos micorrízicos arbusculares, né? E, claro, são organismos vivos, assim como as sementes, as gemas lá das mudas, né? Então, a gente precisa de todo um cuidado no seu manuseio, armazenamento e aplicação, né? Envolvendo a proteção contra altas temperaturas, radiação solar direta, não colocar em contato com recipientes que haja resquício, né, de produtos químicos, enfim, são produtos vivos, né? E aí nós temos aqui nessa tabela do Manual do Paraná, né, para algumas culturas, qual a estirpe, né, e o gênero, a espécie aqui da estirpe, né, desses micro-organismos. Então, por exemplo, para alfafa seriam essas 3 estirpes de Sinorhizobium meliote. Para milho, agora aquelas bactérias de não simbiótica, né, mas bactérias que vivem em associação ali com as raízes do milho, né, seria da espécie Azospirillum brasiliense, nós teríamos essas estirpes recomendadas, né, a BV4, a BV5, a BV6, a BV7. E para trigo aqui. Bom, como considerações finais, gente, repetir, né, aquelas considerações feitas já lá na fase de correção do solo, né? Agora a gente está no estabelecimento, então essa adubação, esse trabalho é como um seguro, né, para a gente dar condições do pasto se estabelecer no menor tempo possível, né, para que seja evitado o uso de defensivos agrícolas, né, para combater plantas indesejáveis, né, e para que a gente consiga produzir carne e leite o mais rápido possível nessa área, né, que está sendo estabelecida. E para isso, acima de tudo, né, o gerenciamento da atividade é fundamental, são vários detalhes, é um processo de guerra aí, né, e o manejo do pastejo para produzir a carne e o leite que vai pagar esses corretivos e fertilizantes, né? E trabalhar o máximo possível, né? Próximo ao ideal dos 4 certos, aí o ideal do certo, da fonte certa, da dose certa, da época certa e do local certo, né? A utilização desses fertilizantes corretivos que são cada vez mais valorizados, aí, mais caros, e são finitos, né? Daí a importância do correto manejo, né, dos nutrientes na adubação de estabelecimento também. Ok, obrigado pela atenção. Gente, se ficou alguma dúvida, se tem alguma pergunta aí, algo a acrescentar, estamos à disposição. Passo a palavra para vocês, então.